Bom dia, bom dia para você que conseguiu vir ao vivo, boa tarde, boa noite para você que está assistindo no replay. Lembrando que é muito importante para mim o teu comentário, o teu feedback, né, a tua troca, para eu poder não só produzir outros conteúdos, mas também para saber se está fazendo sentido. Então seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de desenvolvimento pessoal. Toda terça-feira, 8 horas, desenvolvimento pessoal. E toda quinta-feira, às 18 horas, a gente fala de finanças. E nessa quinta-feira a gente vai ter convidada. A gente vai trazer algumas dicas, né, para que você possa fazer o dia dos namorados com orçamento mais apertado. Então, eu quero você aqui comigo, tá? Bem, lembrando, né, hoje quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente tem que pensar em relação também a comportamentos. Comportamentos para eu desenvolver, comportamentos para eu deixar de ter. E hoje, ainda usando, né, o Napoleão Hill como norte aqui da nossa conversa, na semana retrasada a gente falou de qualidades para ter, né? Hoje nós vamos falar de 3 comportamentos para deixar para trás, para deixar de ter, se fizer sentido para você. Aqui também eu sempre falo, né, que eu trago um conteúdo que eu acho relevante, que eu acho interessante, que eu vejo, né, que nos ajuda, mas se não fizer sentido para você, você deixa fluir. Se fizer sentido para você, você aplica, você desenvolve, você investe nisso, tá bom? Então hoje eu vou continuar aqui, né? Aqui o nome do livro tá no inverso, mas eu acho que dá para entender que é Hábitos dos Milionários. E a ideia aqui não é em relação a ser milionário, porque hoje não é sobre finanças, é sobre desenvolvimento pessoal. Mas aqui é entender que tipo de comportamento nos leva a sucesso. Lembrando que sucesso é relativo, cada um tem, né, uma percepção de definição de sucesso, mas o sucesso aqui é você alcançar o que você deseja. Sucesso no sentido de você realizar aquilo que você está buscando. Então, você pode ler em vez de Hábitos dos Milionários, Hábitos de Sucesso. E eu queria compartilhar contigo, né? Até eu gosto de ler como o autor escreve, eu acho uma linguagem assim, muito bacana, como ele traz, como ele compartilha, como ele traz essas informações para nós. Bem, antes da primeira característica, né? Queria também compartilhar contigo uma maneira de você implementar esse tipo de comportamento. Qualquer tipo de comportamento. Uma maneira é que você não desanime quando você falhar na hora desse processo de colocar um novo comportamento. Como assim? Quantas vezes você já tentou implementar uma atividade física e aí no quinto dia desanima e chuta o balde? Ou tentou implementar uma dieta e no 14º dia falhou e deixou para lá? Não, quando você falhar, você respira, dá uma pausa e retoma. Volta, retoma o comportamento, porque é treino. Então, até anotei aqui para não esquecer, né, de te falar, importante, treino. Percebeu que está voltando para o comportamento indesejado? Ops, recalcula a rota. Igual quando a gente está no Uber, né, ou dirigindo, colocou ali no GPS, de repente pegou uma rua errada, o que faz o GPS? Recalcula a rota para que você chegue no objetivo. Faça isso na sua vida também. Deslizou na dieta, falhou na atividade física, vacilou com um amigo, recalcula a rota e volta. Tudo bem? Agora sim, primeiro comportamento que eu separei aqui, são 15 que ele traz, mas eu trouxe 3 e esses 3 conversam entre si, você vai perceber. Mas queria que você ficasse ligado que toda vez que a gente fala de evolução, de desenvolvimento, a gente às vezes fica assim focado no outro, né? Se o outro fizesse assim, eu ia conseguir isso. Se o outro fizesse assado, eu ia conseguir aquilo. Então para um pouquinho e olha para você. O que dá para você mudar? O que dá para você fazer? Quando você vira essa chave da autorresponsabilidade, um novo mundo surge, porque você começa a mudar, você assume a tal da responsabilidade e o entorno começa a mudar. E aí você fica, nossa, eu mudei um pouquinho aqui, já percebi que fulano já mudou também. E a coisa vai acontecendo gradualmente. Gradualmente. Porque a gente também fala aqui do poder do pouquinho. Então se anima, tá? Não fica olhando, mas só isso, não vai adiantar nada. Não, é de pouquinho em pouquinho, tudo bem? Então, primeiro
o primeiro comportamento que ele traz aqui, para deixar para trás, é o hábito de interromper quando os outros estão falando. Sim, isso está na lista de proibições. Se você quiser ter uma personalidade agradável, se quiser que as pessoas gostem de você, quando elas estiverem falando, aguarde até que elas diminuam a velocidade antes de pular e interromper a conversa. Suspeito que não haja uma pessoa na plateia, no rádio, no estúdio, que não possa apontar meia dúzia de pessoas que se tornam muito desagradáveis, dominando todas as conversas e nunca permitindo que a outra pessoa fale. Se você quer ser popular, aprenda a arte de ser um bom ouvinte. E, aliás, sempre que estiver ouvindo, vai estar aprendendo alguma coisa. Agora guarda contigo essa frase. Quando você está falando, nunca está aprendendo nada, porque está apenas dizendo e ouvindo o que já sabe. De novo. Quando você está falando, nunca está aprendendo nada, porque está apenas dizendo e ouvindo o que já sabe. Então, tenha esse cuidado. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada e muitas vezes acabo interrompendo, tentando adivinhar o que o outro está fazendo. E eu tenho me policiado. Por quê? Porque isso irrita a outra pessoa que está no discurso, que ela está tentando falar e você está ali com pressa, acelerado, ou ainda não está ali presente, né? É aquela coisa do tá tudo bem, torcendo para a pessoa falar que tá tudo bem para seguir. Então, é treino. É treino para que você possa ser um bom ouvinte, perceber o que a pessoa está falando e não só também por uma questão de educação, né, não interromper, mas para que você entenda que quando você interrompe, você está deixando de ouvir algo que você não sabe. Porque se só você fala, é você falando. Então, tudo que você fala, você já sabe. Então, achei essa percepção muito interessante. E como eu te contei, né, eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa acelerada, e isso são as sombras do meu comportamento de proatividade, porque todo comportamento tem luz e tem sombra. A luz do meu comportamento é entrar em ação, resultado, fazer acontecer. Mas a sombra é esse comportamento que pode interromper, que pode, às vezes, ser inconveniente. Então, nesse primeiro comportamento para deixar para trás, que você analise o quanto que você às vezes está atropelando o discurso do outro, às vezes está atrapalhando. Então, assim, para um pouquinho, respira, dá o tempo da pessoa terminar a fala, terminar a ideia, porque você vai perceber que você, além de se tornar uma pessoa mais agradável, mais querida, você também vai estar aprendendo mais. Como falou aqui, né? Quando você está falando, nunca está aprendendo nada, porque está apenas dizendo e ouvindo o que já sabe. Então, um ponto extra aqui nessa dica aqui de ser um bom ouvinte é você também estar em grupos de relacionamentos em que você possa ser esse ouvinte. Como assim? Não esteja só em rodas que só você fale. Para o ego é legal, porque só você fala, você está ali o centro das atenções. Mas para você aprender, é importante que você esteja em rodas, que você seja mais ouvinte do que falante. Então, mas eu não tenho nenhuma roda de amigos em que eu seja mais ouvinte. Geralmente sou eu que falo, geralmente sou eu que ensino. Então busque essas rodas. E não precisa ser roda física, não, assim, presencialmente não. Se você está num curso, certamente tem alguma comunidade, algum grupo que vocês interagem. Estejam nesse grupo, mas esteja para ouvir, para aprender, para saber um pouco mais do outro, para saber um pouco mais de algo que você não sabe. Beleza? Segunda característica que eu trouxe pra gente aqui das 15, né, que eu achei bem legal de compartilhar. Não monopolize as conversas. Lembra que eu falei que elas vão se relacionar, né? E esse não monopolizar tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar, né? Não seja só você o que está dizendo, o que está ensinando, o que está falando. E aí, ele coloca, o hábito de monopolizar conversas é um hábito para deixar para trás. Porque você não deixa que o outro sujeito tenha a palavra. Você até pode ser o mestre da oratória, você pode ter muitas coisas interessantes a dizer, mas se você não sabe quando parar e se não dá ao outro a chance de aparecer de vez em quando com algumas expressões próprias, nunca aprenderá nada sobre o outro, nunca aprenderá quais as reações dele a você. Porque se você também não deixa o outro se manifestar, se você monopoliza a conversa, você não consegue saber se o outro está gostando da conversa, se o outro está entendendo a conversa.
igual aqui quando eu peço para vocês para dar coraçãozinho para eu saber que vocês estão entendendo, igual aqui quando eu peço para vocês fazerem um comentário ou escreverem depois que eu posto o vídeo, né, o que vocês acharam, porque aqui acaba que eu estou monopolizando a conversa porque eu não tenho esse retorno de vocês. Mas quando vocês dão um coraçãozinho, escreve aqui no comentário, ou depois que eu posto o vídeo, vão lá e conseguem interagir, pedem um outro conteúdo, eu consigo saber a reação de vocês ao conteúdo que eu estou colocando aqui. Então, é importante, mete o dedo aí no coração, escreve teu comentário. E aí ele coloca, né? Um bom vendedor nunca deixa de notar o efeito que suas palavras estão exercendo sobre a pessoa que o ouve. Um vendedor ruim memoriza um discurso, recita um programa enlatado sem parar para ver como isso afeta a plateia, como isso afeta o outro. Então, se você deseja ter uma personalidade agradável, verifique se a pessoa com quem você fala está ouvindo e se ela está ouvindo com interesse. Bem-vinda! Então é importante que você lembre sempre, né? Se você só está falando e o outro não consegue se expressar, não consegue se comunicar, é importante que você mude o jeito de estar falando, mude o jeito como você está se expressando, porque muito provavelmente não está fazendo sentido, muito provavelmente está faltando alguma coisa aí no teu discurso e você, como está monopolizando, não consegue ver, não consegue perceber. Tudo bem? Então, achei bem legal que ele coloca isso, né? Jamais eu poderia ser um palestrante de sucesso se eu não mantivesse a atenção às reações do público. Igual quando você está falando, né, numa roda e o pessoal começa a bocejar, a apoiar a mão. Tá cansativo, então você tem que ou mudar a fala ou trazer um elemento surpresa. Você precisa observar. Só que você só consegue fazer essa observação se você deixa o outro participar da conversa, se você deixa o outro entrar, né, no diálogo ali, para não ser justamente um monólogo, para não ficar só você falando. Então, mais uma vez, é importante para mim, quando você vê o vídeo aqui postado, que você comente, que você interaja, porque é quando eu sei como está sendo a sua reação. Tudo bem? E aí a gente vai para o terceiro comportamento. O terceiro comportamento é você, para deixar para trás, é você se opor a todo mundo que discorda de você. Ah, Shirley, mas eu não sou obrigada a ficar com pessoas que acreditam em coisas diferentes do que eu, que falam coisas diferentes do que eu falo, coisas diferentes do que eu acredito. Mas não é sobre isso. Não é sobre você concordar e de querer fazer igual o que aquela pessoa está falando. Não é sobre isso. A ideia que o autor traz aqui é que você pode discordar, mas que você discorde da ideia e não da pessoa. Não entre num debate com a pessoa. Então, uma coisa que ficou bem assim emblemático para mim na pandemia foi a questão de quantas amizades a gente perdeu por questões de discutir com a pessoa e não discutir a ideia. E aí eu perdi algumas amizades, por exemplo, por conta de política. Então, quantas pessoas a gente não perde amizade por conta de religião, por conta de time? Então, até onde, né? Esse extremo em que a gente só quer pessoas que falem o que a gente está falando, que concordem com tudo que nós estamos dizendo. Se a gente só ficar numa roda que a gente esteja com pessoas que só concordam com a gente não cresce. E hoje a ideia da live, sempre uma live curtinha, objetiva, era trazer 3 características, né? Aqui a gente tem 15. Eu trouxe 3 porque aqui é um conteúdo mais rápido, mais breve. Mas a ideia é que se você está acompanhando aqui, você está vendo que está interligado, todo o nosso momento falando de você não ficar focado só em você, mas também focar no outro. Então, agora aqui nesse comportamento, ele vai falar sobre você se opor à ideia e se opor com respeito. Uma dessas amizades que eu perdi na pandemia, teve um momento que ela começou a ir para agressividade. Não acredito que você pensa assim, não acredito que você é uma pessoa inteligente, tem esse discurso, não sei o que. E aí começou no discurso agressivo que as outras pessoas da conversa começaram, opa, calma aí amiga, o que está acontecendo? E é isso, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não se perca. Temos que ter nossas convicções, temos que ter nossas crenças,
Mas quando o outro pensa diferente de nós, no mínimo a gente precisa respeitar a opinião do outro. E em segundo lugar, a gente precisa colocar como eu posso dizer, nossos argumentos, mas de forma respeitosa. Então, por exemplo, né, eu sou flamenguista, minha família toda é botafoguense. Não adianta ficar no debate, o que é melhor, desde 1910, quantos títulos. Não é sobre isso. Agora, você pode entrar sim, né, numa conversa saudável, mas geralmente conversa de time não consegue ser saudável, né? É mesmo uma coisa muito enérgica. Mas aí você começar a trazer argumentos e fatos, né? Tá, o seu time já venceu o quê? Tá, mas e isso e aquilo? E ter uma conversa saudável. Lembre-se, você não precisa aceitar, concordar, fazer igual, mas você precisa levar com respeito e sem furor, né? De uma forma branda. E aí você sim discute a ideia. Por exemplo, terça-feira que vem a gente vai falar sobre olho gordo, uma perspectiva científica. E aí, se você puder estar aqui, vai ser bem interessante, como eu estou te falando. É importante quando você está ao vivo, porque você interage, você escreve com a sua visão, você escreve o que você pensa, você dá coraçãozinho, e eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Você que está assistindo na gravação, quando você escreve no comentário, eu consigo, né, fazer essa interação com você. Então, na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre o olho gordo. E aí, se você tem outra visão de como, né, vencer o olho gordo, deixar o olho gordo para lá, tudo bem você trazer essa opinião. Mas a gente discorda e a gente discute aqui a ideia. E não, como assim, Shirley falando de olho gordo? Você vai entender na próxima live. E até um spoiler aí para você estar aqui comigo ao vivo. Só que quando você discute com a pessoa, você acaba tendo um comportamento imaturo. Porque você perde a razão. Porque você começa a falar do outro e não falar da situação, da questão. Então vamos lá ler o que o autor falou, que eu achei bem legal para compartilhar com vocês. Esse terceiro e último comportamento que a gente está trazendo hoje. Hábito para deixar para trás, para a gente poder crescer. O hábito de se opor a pessoas com as quais você não concorda. Você não precisa se opor às pessoas porque não concorda com elas. Ouça silenciosamente as coisas que elas pensam, acreditam, dizem, a menos que seja sua responsabilidade direta refutá-las. Aqui, né, responsabilidade direta de ir contra, de questioná-las. Por exemplo, no debate político, eles não costumam ir no ponto, no argumento. Eles costumam atacar a identidade, a índole, o caráter da outra pessoa. Mas aí é outro ambiente. Porque o foco ali é mesmo causar essa discussão, esse desequilíbrio. Mas numa conversa normal, em que você está com colegas de trabalho, ou que você está, né, numa roda de amigos, não tem sentido você ficar ali refutando a pessoa, brigando com a pessoa. Agora, tem sentido você argumentar. Eu penso dessa maneira, eu penso daquela outra maneira. Não estou dizendo aqui para você abrir mão do que você acredita, mas que você faça isso com respeito, entendendo que não é o outro a questão. É sobre ideias diferentes. E a gente cresce quando tem ideias diferentes. Porque se a gente não tivesse ideias diferentes, nada, e aí a gente pode ir para a ciência, para a saúde, a gente não teria evoluções. Porque se eu penso, não, essa vacina está dando conta, não vamos fazer nenhuma alteração. Mas tem gente que não está sendo imunizado com a vacina. Se não tem uma pessoa que discorda da ideia e traz um novo ponto de vista, a gente não tem evolução da vacina. E por aí vai. Então, observe. Não tem problema você discordar da ideia, da opinião. Mas cuidado na hora de colocar o seu ponto de vista para você não agredir a pessoa. Como eu coloquei aqui nesse exemplo que eu perdi uma grande amiga de anos. E aí a gente ficou, né, nessa situação porque ela até saiu do grupo, né, acabou o discurso, porque pensávamos diferente. Então cuidado para que você não acabe entrando no eu conheço pessoas que vieram, né, compartilhar comigo, no sentido assim, parei de falar com a minha irmã, porque pensa assim, pensa assado. Gente, converse, discute a ideia, mas não tem nada a ver com a pessoa. Ela pensa o que ela quiser e você pensa o que você quiser. Somos livres ainda para pensar. E aí ele coloca, se você for refutar, debater, seja brando. Então, mais uma vez aqui, a gente podendo recapitular esses 3 comportamentos que a gente trouxe hoje, né?
Sempre aqui uma live curtinha para que a gente possa se desenvolver, aprimorar. Lembrando, o que fizer sentido para você, aplique, treine. A gente, antes de começar a falar dos comportamentos, a gente falou que é importante lembrar que todo comportamento novo é uma questão de treino. Então você começou a colocar um novo comportamento no meio do caminho e falhou, é o GPS que perdeu a entrada da rua. O que o GPS faz? Recalcula a rota. Então, recalcula a rota e recomeça. Começou uma dieta, no meio do caminho, falhou. Recalcula a rota e recomeça. Está tentando implementar um desses comportamentos, né, para você deixar esses comportamentos para trás. Percebeu que está monopolizando a conversa? Recalcula a rota e faz diferente. Então, não se prenda nas vezes que você deslizar, nas vezes que você falhar, nas vezes que você cair. Lembra do poder do pouquinho? Todo dia você implementando um novo hábito, até que esse hábito seja incorporado. Tia, eu já escutei falar que são 21 dias para implementar um hábito. Depende. Existem hábitos que uma semana você consegue implementar, outros que 21 dias você consegue implementar, outros que precisam de 3 meses, 1 ano. Então depende do hábito, depende da sua disponibilidade, né, para desenvolver o hábito, depende do seu ambiente. Às vezes você quer implementar um hábito, mas a tua casa, o teu ambiente de trabalho tem outro tipo de hábito e aí fica difícil você seguir com o teu hábito. Então não se prenda a 21 dias, a 3 meses, a 1 ano. Vá fazendo. E aí no meio do caminho, falhou, recalcula a rota. E aí recapitulando os 3 comportamentos que a gente viu hoje. O primeiro, para deixar para trás, não interrompa as pessoas. Quando só você fala, você só está ouvindo o que você já sabe, porque é você que está falando. Agora, quando você deixa o outro falar, presta atenção no discurso, você consegue saber do outro, você consegue saber de algo que você não sabe. Segundo comportamento para deixar para trás e você conseguir crescer, se desenvolver. Não monopolize as conversas, porque quando você monopoliza a conversa, você não consegue saber da reação do outro. E é por isso que eu brinco com vocês, que quando vocês, por exemplo, dão um coraçãozinho, eu sei que vocês estão entendendo, que vocês estão gostando. Então é importante essa interação, né? Daqui a pouco eu vou ler aqui os comentários, mas é importante que vocês façam essa interação para que não fique, né, a conversa só aqui, mas que a gente tenha essa troca. E por último, se opôs à ideia, tudo bem, coloque seus argumentos, traga os seus argumentos, mas não se oponha à pessoa. Dessa maneira você vai conseguir não só ter uma personalidade mais agradável, como o autor coloca aqui, mas também ter mais sucesso, porque nos ambientes é preciso que a gente tenha esse tipo de comportamento, ouvir mais, ter uma escuta ativa, perceber a reação do outro, o outro está dormindo, o outro está com cara de que não está entendendo nada, aí você consegue trazer o reajuste, esse recalcular da rota, tá bom? E obrigada pelos coraçãozinhos aqui que estão subindo, que isso ajuda a entender o que a gente está, né, falando, desenvolvendo. Deixa eu ver aqui se vocês colocaram algum comportamento que vocês já estão deixando para trás. Diz para mim qual desses comportamentos que vocês ainda fazem e que vocês querem deixar para trás. Bom dia, bom dia. Os comentários mais de bom dia aqui, né? Mas eu queria saber qual comportamento que você faz e que você vai deixar para trás. Eu te contei, né, que o meu comportamento, o meu desafio é querer adivinhar o que o outro está falando e às vezes interromper o outro, por conta de ansiedade, por conta desse meu jeito acelerado. Mas qual comportamento que você, hoje, viu aqui, né, vimos 3. Qual desses 3 que você vai deixar para trás? Interromper a fala do outro, monopolizar a conversa ou se opor ao outro, em vez de se opor à ideia? Me conta aí, por favor. E olha, por exemplo, flamenguista, mas você não precisa brigar comigo, você pode trazer argumentos porque que seu time é melhor que o meu e a gente aqui crescer e evoluir. Tem um delayzinho aqui, não sei se alguém quer compartilhar o comportamento que vai deixar para trás. Mas eu já quero te convidar para terça-feira que vem. Portugal presente, Ale, que bom. Terça-feira que vem a gente vai falar de olho gordo. E calma que eu não vou trazer nenhuma mandiga não.
Eu quero que você pense, né, de forma científica como é que a gente lida com essa coisa, né? Ah, eu não tô conseguindo fazer nada com a do olho gordo. Terça-feira, 8 horas, estou te esperando aqui. E quinta-feira, às 18 horas, a gente vai falar sobre finanças com um olhar lá pro Dia dos Namorados. Tá com a grana apertada? 18 horas, quinta-feira, eu te espero aqui. Bem, tô vendo aqui que os comportamentos, né? Vocês estão bem, não estão com nenhum comportamento para deixar para trás. Então, parabéns. Eu espero aqui, né? A mídia colocou de ser explosiva. É um comportamento para deixar para trás. Bem, então é treino. Então, se na hora que vier essa, né, coisa que a gente precisa do domínio próprio, né? Respira. Não conta até 10, não. Conta até 100, se for o caso. Mas lembra que é treino. Começou a alterar a voz. Calma aí, que essa não sou eu. Eu estou desenvolvendo um novo comportamento. E recalcula a rota. E vai baixando a voz. Lembrando que quando você baixa a voz, quando você sai dessa explosão, não significa que o outro venceu, não. Não fica nesse pensamento, não. Significa que você venceu. Porque você está se policiando para não ter esse tipo de comportamento. Então, toda vez que você estiver na mudança de um comportamento e você perceber que você está caindo nele de novo, e aí quando você reduz, parece que o outro venceu, não venceu, você venceu. Porque não é sobre gritar, sobre se explodir que você vai ter razão, mas você trazer argumentos. Então, se for o caso, silencie. E aí depois, com mais calma, chama a pessoa para conversar e fala, olha, aquela hora eu silenciei, respirei, porque agora eu quero conversar com você com mais calma. E é isso, 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 isso. Tá bom? Então, toda vez que você pensar que seu comportamento, né, tá desalinhando do que você está querendo desenvolver, recalcula a rota e tá tudo bem. Não fica preso na perfeição de que, eu comecei a não beber refrigerante, que eu vi aqui uma pessoinha, né, que tá aí no desafio do refrigerante. E aí hoje eu acabei bebendo refrigerante. Não tem problema, é equilíbrio. Mas recalcula a rota e volta aí para o caminho que você quer desenvolver. Queria agradecer a você que pôde estar ao vivo. Vai ficar gravado aqui. Lembra que é importante para mim que você comente, que você interaja. Eu sei que a gente está aqui tendo, né, uma conversa. E se você puder, na terça-feira que vem, 8 horas, a gente está aqui ao vivo. Quinta-feira, às 18, a gente vai estar falando sobre finanças. Um super beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!